Vai começar mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto, né? De Judgment. E vamos voltar aí o quadro. Já tem um tempinho aí sem gravar nenhum podcast, nada, nenhum conteúdo, né? Trabalhos aqui, assuntos pessoais. Mas a gente vai estar levando aí, né? Os conteúdos. Vamos voltar aí com o quadro das cartas, do quadro Carta Justa, né? Ou Injusta. Vamos dar o próximo episódio aqui para o episódio sobre. Vamos falar sobre a carta Terraforming, né? Vai ser a discussão agora. Já tem um podcast falando aí sobre a Mystic Mai. Já tinha falado dela nos episódios aí meses retrasados. E meu posicionamento não mudou tanto, né, quanto a carta. Eu acho que é uma carta que eu deixei lá meus posicionamentos, né, sobre ela. Mas eu vou falar aqui sobre uma carta que pouca gente está falando, ou tem uma discussão que é digamos que é meio esquisita, né? E bem ampla, né? Sobre a carta, né? Muito se fala que quando a Mystic Mai ser banida ou ela ser mexida do jogo, né? Que a comunidade vem em peso aí falando, né? Sobre banimento ou não. Mas a questão é que existe várias cartas aí que ficam no macro, né? Dessa discussão. E uma delas é a Terraforming, né? Tem outras também, a Site Rotation, tem a Demise, The Land, tem Metaverse, que são cartas justamente que tem aquele tratozinho, esqueci o nome agora, que são cartas que elas trazem campo, né? Seja para mão ou para o campo, né? Já para a zona de Field Center, né? Lá do campo, né? Zona de campo. Então, sempre fica essa discussão. Será que banida Mystic Mai, essas coisas podem voltar? Então essa é a discussão que eu vou trazer hoje, né? Tem um conteúdo mais assim que eu pude pensar logo assim, fazer, né? A gente vai logo para essa discussão aqui sobre a Terraforming. É uma carta que eu sempre quis tentar discutir ela um pouco ou em formato de blog, né? Que quem não sabe, eu tenho um blogzinho lá da MyPicard, tá meio paradinho, né? Faz tempo que eu não escrevo nada, sem tempo. E aí é isso. Primeiro a gente vai pro efeito dela, né? O efeito dela é bem simples, né? Basicamente uma linha. Transformação campal, né? Ela em português é Terraforming, né? Em inglês. Adicione um monstro, um card, magia de campo, né? Um Field Spell do deck para mão. Basicamente adiciona um campo para mão, né? Do deck. Basicamente isso, não tem muito segredo, né? Mas aí uma carta simples, ela também traz problemas complexos pro jogo, né? Porque é uma carta que ela é muito direta e não tem uma restrição. Você pode ativar várias delas e tá utilizando outros campos. O problema é que muita gente fala, mas Mystic Mai é uma carta pode ser banida, mas se a gente for analisar o jogo geral, todo campo ele te dá uma vantagem. Um dia desse, entrando no grupo, o rapaz falou, mas qual o campo que te dá uma vantagem? Todos os campos te dão vantagem, entendeu? De certo modo, né? Principalmente esses campos voltados a arquétipos, né? Vamos colocar o exemplo aí das cartas de Cosmo, né? O Invoked, né? O Meltdown é um campo muito forte. Trickstar, Latistage, né? Enfim, tem a Babel do Orkut. Tem muito campo bom, entendeu? No game, né?
Então, você dar acesso a essas cartas extremamente boas é um pouco complexo, um pouco complicado, porque você de fato não tem acesso fácil a qualquer outra magia no campo. Qual é o raciocínio aí? Qualquer outra magia do campo, qualquer outra magia do seu deck, do seu arquétipo, ela não pode ser tão fácil, ela não vem tão fácil na mão. Nos casos mais normais, é que você busque essas spells por meio de bichos, né, de monstros, ou que você utilize uma quantidade matematicamente viável, que é 3, 2, né, para você puxar aquela carta, né, para você startar o jogo. Geralmente as mágicas que startam o game, né, principalmente decks voltados a magias, né, decks que não tem tanta magia, até entendo que é descartado isso aí, esse raciocínio, mas toda spell ela não é buscável assim com facilidade, e campo te dá uma vantagem. O campo ser bom é uma vantagem muito exclusiva, entendeu? Muito forte, porque além de você estar buscando o campo, o próprio campo está buscando algo. Então é uma ordem de fatores aí, né? A vantagem da vantagem. Então eu vejo a Terraforming como uma carta tipo um Pistart Goblin, né? Se você for analisar, ela é 1 por 1. Ela vai tirar uma carta da tua mão para colocar uma peça da tua mão nova, né? E o campo, se dependendo do deck, é uma peça muito fundamental, né? Já falei aqui os exemplos, né, dos decks, até os decks mais modernos agora do formato. Tem a Elementes, tem o campo dele que é muito forte, né? Adiciona os monstros lá. Então você ter um acesso fácil às magias é complicado pro jogo, entendeu? Então o argumento aqui, o que eu venho trazer hoje no podcast, é que a Terraforming de maneira nenhuma ela pode sair de limitado, até porque ela se comporta como um Pistart Goblin, e ela é muito melhor que o Pistart Goblin, se for analisar mais no aprofundamento, né? Beleza, no Pistart Goblin você é menos uma carta, mas é uma carta aleatória. Você pode pegar qualquer outra coisa do deck que na matemática você usa 3 ou 2, sempre vai estar na mão, né? Mas a Terraforming ela é exclusiva. Ela pega o campo e adiciona para a mão, né? Mas toma Ash, mas aí é uma alteração a menos. Tu vai ter outra coisa. Tu pode dar a Terraforming justamente para fazer um bite, né, pro oponente, dar-lhe ali e tu começa a jogar de outra forma. Então as interações da Terraforming são umas interações muito fortes, que dão uma certa benefício pro jogador, né, que tá ativando ela. Ela é um atalho, e os campos hoje no Yu-Gi-Oh! Estão extremamente fortes. Isso não é de hoje, entendeu? Não é de agora, já vem de um bom tempo, né? Aí da era Pêndulo, da MR3 para cá, né? O campo dos Spellbook, né? Começou a ficar campo roubado aí nessa época aí, né? Dos Spellbook, que tinha a Judgment, né? Até hoje banida, Spellbook de Judgment. E aí foi se criando vários outros campos. Enfim, o campo, a magia de campo, ela te dá extremamente vantagem no game, entendeu? Então não existe, campo vai tirar vantagem, não tem como, né? Por mecânica, os campos eles têm essa tendência a te dar alguma coisa, entendeu? Importante do teu deck ou do arquétipo, né? Seja aqueles efeitos mais simples, né? De dar ataque, dar menos ataque pro oponente, entendeu? Aquelas coisas mais clássicas, né? Daqueles do Yu-Gi-Oh! Clássico, né? Até o moderno, que é ativou, adicionou, entendeu? Ativou, pega do banimento, a Cosmotal fazer isso, né?
Tu pagava a vida, pegava a carta banida, voltava pra mão, e aí tu tinha mais recurso. Então o campo hoje ele é recurso, entendeu? Então a Terraforming ela é muito melhor que o Upstart Goblin nesse sentido, porque o jogo moderno, o campo praticamente todo arquétipo que eles estão lançando, o que tem campo gera uma vantagem, gera um recurso a mais, né? E às vezes esse recurso é extremamente importante, ele é extremamente, até o campo é uma das magias hoje mais versáteis que existe, né? E não é à toa que a gente já teve discussão sobre a Kaiser Coliseu, né? Que era uma carta bem, assim, com uma ideia de controle, né? Tipo que tem a Mystic Mine, quando a Mystic Mine era uma carta voltada mais aos decks de controle, né? Hoje ela está presente em uma variedade de tipo de deck, né? E aí teve o exemplo aí do Nacional, né? Do rapaz que tocou com a Mine Burn, né? Que não é um deck assim meta, né? Mas é um deck que a gente também não espera quando aparece num torneio grande. Ele veio com o side para cauterar o resto dos decks, né? E aí ele estudou, né? Viu como é que pode usar o deck dentro de um torneio desse tipo, né? Deu quase 500 jogadores, né? Inclusive o cara que ficou em segundo, eu conheço ele pessoalmente, o Raposo, e é foda, né? O campo em si faz muita diferença. A Mine fez muita diferença no deck dele, né? De Burn. A Mine ela é o jogo hoje. O campo hoje é o jogo, né? Independente do deck que você tá montando, campos eles fazem muita diferença, né? Independente do formato, pelo menos esse formato desses 6 anos para cá, né? Tem dado muita diferença, né? Como eu expliquei, teve na época do Spellbook tinha Judgment, na época do pêndulo tinha aquele Iris lá, né? Que adiciona um pêndulo para a mão, né? Até chegou a ficar semi-limitado, parece ser limitado aquela carta. E aí depois veio Cornotal, veio Babel, veio Metdown, Light Stage, né? Que fazia aquele combo com o Firemual, né? Chegou a estar banido, aí pegou errata, enfim. Tinha muita atrocidade com o campo, né? Até os campos mais simplesinhos que a gente jogou na época do Frog, lembra, né? Dos caras usar aquele campinho lá para aumentar 300 de ataque, parece, e dava outras benefícios lá, né? Mas enfim, o que eu quero explicar é que você ter acesso fácil à magia de campo, que é a magia mais fácil, mais forte que a gente tem hoje, né? Eu classifico a magia de campo como as magias mais fortes do jogo hoje, que tirando a magia de busca, né? As buscadoras, mas de draw, né? Mas as magias de campo, elas te dão muito recurso, né? Muito recurso de jogada. Então até num certo ponto ela vira um Upstart Goblin, ela vira um campo na tua mão. Então numa carta que, no meu ver, ela não é justa, né? Não é uma carta que é balanceada, né? É uma carta bem quebrada. Terraform é uma carta extremamente quebrada, né? Você vai adicionar o campo e aí vai gerando mais recursos e é isso. Ela acaba que sendo um Upstart melhorado, né? E às vezes até melhor, né? Como eu expliquei, ela passa a ser uma carta melhor que o Upstart se ela ficar 3. Então acho difícil, né? Essa discussão que eu vou trazer para o podcast vai ser um podcast já menorzinho, né? Para vocês, só para mim não ficar sem gravar nada, né? Mas em outubro aí a gente tá com força, né? A gente vai estar trazendo aí novos conteúdos aí e abraçar outros tópicos. Mas esses tópicos de cartinha eu gosto pra caralho, né? De estar falando.
né? Então é isso. Eu vejo que uma carta... Ah, Beto, a Mai sendo banida numa hipótese, né? Tudo bem, tem gente que aceita que ela pode ser banida, tem gente que é contra ela ser banida, tem gente, mas tem deck aí que é só monótono, só combo, entendeu? Então assim, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Eu coloquei uma opinião bem equilibrada até no podcast sobre a Mishkimane, mas aí, se de fato essa carta for banida, né? Ou quando você estiver escutando aqui vê que ela foi banida ou não mexeram nada nela, né? Vou deixar isso aqui para uma coisa futura também, aberta, né? Eu não vou dar assim, porque eu não sei, pelo menos até o momento que eu tô gravando aqui o podcast, eu não sei se ela vai estar banida, né? Ou se não vão mexer nela, qual a polêmica que ela vai ter, mas de fato não significa que as cartas que estão banidas, né? Essas cartas que serem banidas, certas cartas podem voltar, entendeu? Eu acho que quando uma carta é banida por outra carta, assim, tem que entender a impressão que essa carta fazia para essa outra sinergia com essa outra carta, entendeu? Então, na minha análise, voltando um problema, né, de dar mais acesso a campos, é complexo. É uma coisa bem complexa e bem complicada, entendeu? Porque vai do formato mesmo, e os campos hoje eles estão extremamente fortes. As magias de campos, como volto a repetir, é uma das mais fortes do jogo, se não as mais fortes do jogo, né? Então, o Upstart tem que ficar né? Independente se mini for banido ou não. Para mim, o Upstart é uma carta perigosa, tá? Estando a 3 no jogo ou estando a 3 no jogo. Eu acho que é o ok para ela, entendeu? Eu acho que banir não sei, até às vezes até no certo ponto seria bom banir, mas cartas um por um seria bom ficar limitadas mesmo, né? Eu acho que esse raciocínio eu levo para o resto das mecânicas que existem no jogo, né? A rota, teleporte, né? Enfim, essas cartas é um por um. Então, carta um por um, acho que já tá falando, você troca uma por uma, né? Então, acho que limitada tá de bom tamanho e balanceada, né? O que ela faz, o que ela pode proporcionar. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Pode demorar um pouquinho mais, né? Como previsto. Mas é isso. Valeu, falou. Espero que tenham gostado, né, do conteúdo aí. Até mais.